Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática online em virtude aí da pandemia do coronavírus. E a turma do 8º ano hoje vai estudar um assunto que é muito importante, principalmente porque todos os dias nós nos deparamos com ele quando assistimos os jornais. Quando as notícias sobre o coronavírus surgem, nós sempre pensamos, por que será que o pessoal acha que vai ser daqui a tantos meses o pico da doença? Ou por que será que o pessoal acredita, os médicos acreditam, que vai ter tantos casos daqui a alguns dias? Tudo isso são estudos que são realizados por um ramo da matemática que hoje a gente vai começar a compreender um pouquinho mais dele, que é a probabilidade e a estatística, ok? Então esse vídeo, pessoal, vai ser o norte de vocês. Com ele, vocês vão assisti-lo e seguir todos os passos que ele dá para vocês compreenderem um pouco sobre esse assunto aí que é tão importante, ok? Além disso, falando um pouquinho sobre o decorrer da semana, vocês vão perceber que essa semana o calendário de aulas vai ser muito parecido com o calendário de aulas que vocês tinham quando estavam lá indo para a sala de aula na escola de maneira presencial, ok? Então, fiquem com o vídeo, fiquem atentos e muito importante, coloquem o livro de matemática aí do lado e façam anotações, ok? Façam anotações. Agora que vocês já deram uma lida aí no livro, né? A gente vai explanar aí um pouquinho esse texto que o livro trouxe pra gente. Esse texto aí sobre, especificamente, né, probabilidade estatística, mas mais especificamente sobre estatística. Pra gente começar, né, a estatística, a falar sobre estatística, é necessário que a gente se compreenda bem esses 4 elementos aqui. Porque eles são, digamos assim, os elementos fundamentais para o processo estatístico. Como vocês devem ter lido, a estatística ela se baseia em pesquisas. E independente de qual seja a pesquisa, o primeiro passo que você deve ter é a coleta de informações. Certo? Primeiro passo que você vai ter é a coleta de informações. Como é que a gente vai coletar? Vai ser por entrevista? Vai ser por questionário? Vai ser por ligação de celular? Como é que a gente vai coletar os nossos dados? Primeiro, como é que eu vou descrever esses meus dados? Em forma de números? Em forma de textos? Como é que vai ser isso? Depois disso, vem uma das partes mais importantes. Como que eu vou organizar esses meus dados? Eu vou organizar eles por ordem de importância, ou eu vou organizar eles por ordem crescente, ou por ordem decrescente? De repente, se for uma pesquisa por idade, eu vou organizar por sexo, masculino ou feminino, ou vou organizar de outra maneira, enfim. Esse é um passo muito importante para a realização aí do processo estatístico. Ok? Depois disso, a gente tem outro processo que é fundamental no processo estatístico, que é a análise das informações. É esse passo de analisar as informações que eu acabei de colher. Por quê? Porque a partir desta análise é que eu vou conseguir ter os resultados da minha pesquisa. Por quê? Porque a minha pesquisa ela sempre tem um objetivo. Ela sempre vai ter um resultado a ser alcançado. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa para descobrir quem são os maiores alunos
falando de altura, da sala do 8º ano. Olha só, depois que eu coletar os dados, que eu organizar os dados, né, que eu coletar os dados, vou lá e medir vocês, descrever, ou seja, transferir do que eu coletei para um papel ou para um computador. Depois que eu organizar esses dados, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente, aí eu vou fazer o quê? Vou parar para analisá-los, para tentar encontrar a resposta para a minha pergunta, que é: quem é o maior ou a maior aluna da classe do 8º ano? E aí vocês vão perceber que a estatística, ela sempre vai estar muito ligada com as tabelas e os gráficos. E aí, mais no finalzinho, eu vou ensinar a vocês, ou melhor, eu vou mostrar um exemplo de como é que eu saio de uma tabela para chegar em um gráfico, que é uma parte fundamental do processo estatístico. Ok? E aí, para isso, para a gente compreender um pouquinho melhor, a gente precisa, pessoal, ter alguns conceitos em mente, para que a gente não fique muito teórico com relação a isso, para que a gente não fique, na verdade, muito ignorante com relação a isso. Ok? O primeiro conceito que a gente vai ter, que o livro de vocês aborda, é a população estatística. Ou muitas vezes, né, chamada só de população. Mas basicamente, o que é a população estatística? A população estatística são todos os indivíduos nos quais eu fiz a coleta de informações. Todos os indivíduos nos quais eu fiz a coleta de informações é chamado de população estatística. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa para saber quantos alunos estudam na João Domingues, qual é a população estatística? São todos os alunos que estudam na João Domingues. Se eu vou fazer uma pesquisa para descobrir quantas pessoas dentro do Acaraú possuem 15 anos, então a minha população estatística são todos os moradores de Acaraú. E aí, é muito interessante que a gente saiba diferenciar essas duas coisas. O que é um censo e o que é uma amostra. A palavra censo, eu acho que vocês devem lembrar muito bem, está relacionada muito a uma instituição que se chama IBGE, que ela faz o censo demográfico ou agropecuário a cada 10 anos. Basicamente, qual é a diferença entre o censo e a amostra? Olha só como é simples. O censo, para uma pesquisa que é tida como censo, todas as pessoas importam. Todas as pessoas importam. Não importa se ela é branca, se ela é preta, se ela é parda. Ou seja, toda a população estatística, ela entra nessa conta aqui do censo. Toda a população estatística. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa da renda média das famílias dos alunos que estudam na João Domingues, eu vou precisar perguntar para todo mundo. Agora, vamos supor que eu diga assim: eu quero fazer uma pesquisa dentro da escola João Domingues para descobrir quanto que ganha só a família dos meninos que são negros. Por exemplo, o que é que eu vou fazer? Dentro da minha população estatística, que é a João Domingues, eu vou pegar só a amostra, só uma parte dos alunos que são negros. E depois eu posso pegar dos brancos e comparar. Enfim, eu posso ficar movendo esse meu tipo de pesquisa. Mas o mais importante é que vocês percebam que para o censo, todo mundo importa. Já para a amostra, não. É só uma parte que vai contar. E aí toda pesquisa tem uma coisinha que é chamada de variáveis. O que é que são as variáveis? São basicamente as perguntas que eu faço na minha pesquisa. É o questionário a ser respondido. Ou melhor, são as respostas, né, que eu vou ter. E pessoal, as variáveis, elas são de dois tipos.
elas são qualitativas ou elas são quantitativas. Um jeito bem simples de lembrar isso é da seguinte maneira. Qualitativa tem a ver com qualidade. É alto, é baixo, é branco, é negro, é moreno, é gordo, é magro, tem os olhos verdes, tem os olhos azuis. E quantidade tem a ver com, ou quantitativas tem a ver com quantidade. Ele tem que altura, ele tem quanto peso, ele tem quantos irmãos na casa dele, ele mora com quantas pessoas. Ou seja, toda vez que a resposta da minha pergunta é uma qualidade, ou melhor, é uma palavra, essa variável é do tipo qualitativa. Em contrapartida a isso, toda vez que a resposta da minha pergunta é uma quantidade, aí a minha variável ela passa a ser quantitativa. Por exemplo, você gosta mais de frio ou de calor? Eu gosto mais do frio. É uma qualidade minha. Outra pergunta. Qual é a temperatura da sua cidade nesse momento? Sei lá, 25 graus. Observe que, digamos assim, o mesmo sentido da pergunta é qualitativo ou quantitativo. Depende da resposta que eu dou. Uma bem simples é: qual é a cor dos seus olhos? Sei lá, castanho claros, verdes, azuis, pretos. Outra pergunta: quantos olhos você tem? Já expressa uma quantidade. Deu aí para vocês perceberem? E aí agora, para a gente completar a nossa aula, eu trouxe uma tabela e aí a gente vai construir um gráfico, né? Lembrando que esses dados aqui foram tirados do site da Globo. E eles expressam basicamente o seguinte, pessoal. Quantos casos de coronavírus a gente teve no Ceará durante esse período do dia 7 de abril até o dia 12. Como é que a gente vai fazer? Olha só. Primeiro, a gente traça essas duas linhas como uma coisa chamada de plano cartesiano, que vocês vão estudar aí mais na frente. E aí, em um lado, a gente coloca uma grandeza. Aqui a gente tem o dia e o número de casos. Aqui eu tenho os dias, ó. Desse lado aqui, os dias. Certo? Desse lado aqui eu vou dizer os dias. E aqui nesse lado, aqui embaixo, os casos. Eu já anotei aqui o dia para vocês verem. Dia 7, dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12. Agora eu vou anotar aqui o número de casos, ó. 1188, 1268, 1445. Tudo na sequência, viu? 1558, 1638 e por último 1747. Como é que eu faço a ligação entre essas duas coisas? Olha só. Primeiro, eu pego uma das duas, pego uma grandeza desse lado e eu faço aqui vários pontinhos. Faço como se fosse uma reta. Ok? Depois eu pego uma grandeza desse lado, a primeira desse lado com a primeira desse lado e passo outra reta assim. Qual é o ponto de encontro? Não é esse aqui? Então pronto, eu vou marcar bem aqui. Depois, a segunda com a segunda, ó. Aqui reto, ó. E aqui reto também, a segunda com a segunda. Aqui. Depois, a terceira com a terceira. Pega aqui, ó. E passa outra reta aqui do lado. Qual é o ponto de encontro? Aqui. Depois, a quarta com a quarta. Aqui. Esse aqui. Ok? A quinta com a quinta. E a última com a última aqui, né?
Tá mais pra cá. Depois que eu marco esses pontos, o próximo passo é ligar eles. E aí, depois que eu fizer isso, a gente vai ter um gráfico do comportamento do coronavírus aqui no nosso Ceará dentro desses últimos 7 dias. Olha só os passos que eu tive. Coletei os dados. Fui lá no site e peguei os dados. Depois, descrevi os dados. Coloquei eles aqui. Escrevi eles. Depois, organizei na forma de uma tabela. E depois de um gráfico. E aí vem o último passo. Analisar isso aqui. O que é que isso aqui está dizendo para mim? Olha só, olha essa curva. Ela vem para cá, ela começa aqui e vai para lá. Vai para lá, e vai para lá, e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. O que é que isso quer dizer? Ou seja, a partir daqui a gente pode dizer o quê? Que o coronavírus está crescendo ou está diminuindo? Olha a curva. Quando eles falam na curva, né? Olha a curva. Ou seja, é isso que a estatística dá pra gente. Ela dá pra gente algumas informações a partir de dados que a gente pode pegar. Ou que a gente pode ir atrás e pesquisar. Ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa parte aí bem teórica, né? Não tem muita conta para se fazer. Assistiram o vídeo, fizeram anotações, resolveram atividades. Pois é, depois que vocês fizeram isso, eu acredito que cada um tenha feito a seguinte pergunta. Vale, mas essa aula de matemática está tão estranha, eu não fiz nenhuma conta quase, eu não anotei quase nenhum número. Pois é por isso que a matemática ela é tão importante nas nossas vidas. Porque ela se esconde, entre aspas, nas entrelinhas das coisas. E a probabilidade e a estatística muitas vezes estão escondidas durante todo o nosso processo diário. Todas as vezes em que nós precisamos fazer alguma suposição, todas as vezes em que nós precisamos analisar se algum evento vai ocorrer ou não, nós estamos envolvendo aí a estatística e a probabilidade. Para vocês perceberem como a matemática ela não se resume só a cálculos e só a números. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e sexta-feira desta semana a gente se encontra para mais uma aula, dessa vez um pouco mais voltada sim para os cálculos e para os números, ok? Tenham uma boa tarde e fiquem em casa, pelo amor de Deus.